iniciar a gravação e põe aqui. Bom, aula 2. Então, senhoras e senhores, na aula passada, na verdade, eu falei mais sobre um histórico, né? Sobre os DNA, sobre os ácidos nucleicos. E eu comecei a falar em replicação. A ideia hoje aqui é falar um pouco sobre essas funções dos ácidos nucleicos. E, como eu estava conversando, como é que você chama mesmo, moço? Alex. Eu estava conversando com o Alex aqui. É tentar comparar fazer uma, dentro do possível, fazer uma correlação entre o aprendizado, esses aprendizados que podem ser conceitos um pouco básicos demais, com uma vivência que vocês vão ter na prática, certo? Professor Heitor, vamos entrar? Não, só vim falar tchau, oi. Ao contrário, falar tchau primeiro e oi depois. Italiano. Tchau, tanto faz. Tá certo. É verdade, italiano. Então a minha ideia é isso, eu vou passar esse de novo, vou falar um pouco sobre o que a gente falou no final da aula passada e falar um pouco mais sobre transcrição. As funções básicas do DNA, né? Funções do RNA e do DNA. Pode ir, eu vejo. Entra a turma aí, vai sempre entrando, aí vai ficando cheio, né? Engraçado. Então, em conceitos básicos, né, de genética clássica, que o pessoal fala, os DNAs, os ácidos nucleicos, RNAs, quer dizer, a gente sabe, vocês devem ter aprendido já tudo isso, que ele tem, o DNA ele replica, transcreve e depois você tem a tradução. Quer dizer, isso aí é a genética, de alguma maneira, né? Nós vamos falar sobre tradução, aqui é o RNA, os ribossomos, de proteína, eu vou passar esses detalhes para vocês, né? E por que de certa forma a gente tem que entender esses detalhes todos? Porque eu acho que dentro, sabendo um pouco, pelo menos tendo uma ideia básica sobre esses conceitos, vocês vão entender, como eu já falei na aula passada, vocês vão entender um pouco melhor as ferramentas diagnósticas que a gente usa e também ferramentas de tratamento, de terapêutica, certo? Então eu acho que às vezes, tudo bem, terapêutica talvez não sejam o que vocês realmente vão trabalhar, mas é interessante, mais como um conhecimento geral e como é que você consegue usar todo esse conhecimento de biologia molecular, certo? Então é aqui. Então aqui, ó, vai mais um, Almir, vai aparecer um negócio aqui, ó. Todos esses conceitos aqui que a gente conhece muito bem, né, de transcrição, replicação, tradução, não nessa ordem, né? Isso aqui já era, de certa forma, foi proposto pelo Sir, ele na época, ele virou Sir, né, depois pela importância dos descobrimentos dele, lá na Inglaterra, como ele era em inglês, ele ganhou o título de Sir. Então o Sir Francis Crick, o companheiro do Watson, em 58, ele já tentando relacionar DNA e RNA e proteínas, ele falou que isso aqui seria o dogma central da biologia. Ou seja, aqui estava com essas descobertas que eles fizeram, eles chegaram à conclusão de entender todo o grande questionamento da biologia que tinha na época. Como é que você mantinha a informação genética, como essa informação genética era passada para as células filhas, né? Como é que explicaria a hereditariedade, explica a manutenção da informação, quer dizer, você tinha informação e tinha a capacidade de transportar isso para a sua prole, certo? Então, era nessa época, em 58, ainda um pouco depois de ele ter ganho o prêmio Nobel, ele ainda não tinha muito conhecimento, mas ele falava que o DNA podia se replicar, ele dava origem a novas moléculas, podiam passar informação genética para as filhas, para a prole. Ele ainda era transcrito em RNA e esse, por sua vez, traduzia o código genético em proteínas. Todas essas fases da genética foram, de certa forma, descritas ou propostas pelo Watson e Crick. Eles não fizeram só a estrutura, eles trabalharam muito depois disso aqui para explicar isso que eles chamavam de dogma da biologia. Ou, enfim, hoje a gente chama mais de conceito clássico. O dogma era mais na época, né? A gente estava falando de história, a gente continua.
Então eu vou falar hoje um pouco sobre replicação e sobre transcrição. Tradução a gente vai falar na aula que vem, certo? Eu vou lembrar de novo um pouco o que a gente falou na aula passada sobre a composição química dos ácidos nucleicos. A gente lembra, vocês lembram que a gente falou que era uma composição extremamente simples quando compara com uma proteína. Como vocês já tiveram uma aula de proteína, acho que vocês devem ter aprendido tudo sobre proteína, vocês sabem. A ideia é que se vocês não tiverem, não sacaram isso, saquem, porque ela é muito mais complexa que um ácido nucleico, né? Ficou claro isso para vocês, né? A proteína, né? Então ela é feita por vários aminoácidos. Aminoácido não é uma coisa complexa, tá? Tem enxofre, tem nitrogênio, tem vários compostos químicos, tá certo? E são vários, né? Vários aminoácidos, vários, centenas. Quer dizer, então isso forma uma coisa que tem a forma mais variada possível e é muito mais estruturada, complexa do que um ácido nucleico, que também é grande, porém ele é sempre a mesma coisa, né? Uma repetição de nem assim, é um anfiteatro cheio de cadeirinha, né? É um monte de cadeira, mas tudo igual, né? As cadeiras são iguais, não é uma cadeira, uma geladeira, um fogão, né? Proteína é mais ou menos isso aqui não, é tudo igual. É grande, é complexo, do ponto de vista estrutural, assim, né, de tamanho, mas é uma coisa, uma repetição, certo? Então é isso, você vê, o DNA ou ácido nucleico vai ter fósforo, fosfato, açúcar, que é basicamente montado com carbono e oxigênio e hidrogênio. Então aqui tem nessa pentose que a gente falou na aula passada, vocês estão vendo, pentose é uma estrutura de açúcar que tem 5 carbonos, 1, 2, 3, 4, 5, certo? Então nós temos duas pentoses, uma que é a ribose, que tem essa hidroxila, e a desoxirribose, que está desoxidada, oxidada, tá certo? Vai compor o RNA e o DNA, e a base nitrogenada, como o nome está falando, nitrogenada. Se é nitrogenada, tem nitrogênio, certo? Então tem nitrogênio aqui, que é o composto a mais. Então nós temos fósforo, carbono, oxigênio, hidrogênio e nitrogênio. That's it, acabou. É isso que tem no DNA, certo? A variação básica a gente vai ter aqui. Então, em cima disso aqui, fica mais fácil explicar uns experimentos que eu vou mostrar aí para frente, tá certo? Vamos lá, vamos ver. Então, voltando, também já mostrei isso para vocês. A estrutura que tem aqui, uma fita fica aqui, ó, que a gente fala, não sei se vocês lembram, se alguém estudou 5:3, tinha aquele negócio do DNA, quer dizer, isso aqui o que é? A posição do carbono da pentose. Então aqui o carbono 5 está aqui e aqui o carbono 3 está aparecendo aqui. Por isso que é 3:5. Isso é só orientação. Vocês não precisam saber isso. Eu estou falando só para vocês, só para tentar facilitar as ideias. E a outra fita é o contrário. O 5 está aqui embaixo, ó, o carbono 5 está aqui e o carbono 3 está aqui. Ó. Por isso que é 3:5. Então uma é ao contrário da outra. Né? É assim que ele é estruturado. E fica aqui, ó, uma base nitrogenada, o G. Quando o G liga no C, nós temos 3 pontes de hidrogênio. E quando o A liga no T, pela conformação, só dá 2 pontes de hidrogênio. E por aí vai, tá certo? Então ele fala aqui, para ligar uma fita na outra, você tem o A com T, são 2 fitas, e o C com G são 3 fitas. Só guarda isso. Essas coisas todas a gente acaba usando, todos esses detalhes a gente acaba usando depois para trabalhar com os diagnósticos e com as reações que nós vamos ter lá na frente. Dentro de propriedade física, quer dizer, quando você pega um monte de DNA, extrai o DNA e coloca dentro de um tubinho com água, aquele negócio fica viscoso. É uma molécula grande, é um negócio comprido, é que nem se fosse catarro. Quando você pega catarro e põe na água, fica aquela coisa melequenta. Pois é, o DNA é melequento também, do mesmo jeito, tá certo? Porque é um negócio comprido. Se você fizer, passar num mixer, sei lá, alguma coisa, arrebentar todo aquele DNA, ele quebra todo, ele passa a não ser mais viscoso, certo? Porque essa estrutura comprida faz com que a coisa fique viscosa, então ele é melequento. Isso aqui também vocês vão falar, esse cara é maluco, falando, mas enfim, tudo bem, vocês vão entender por que eu sou maluco. Ele tem uma propriedade de sedimentação, quando põe ingrediente de cloreto de césio, vocês vão ver o que é isso? Quando você centrifuga muito rapidamente numa ultracentrífuga em ingredientes de césio, ele se coloca em locais diferentes que a gente vai poder identificar algumas coisas ali na frente, de acordo com a densidade da molécula. E ele é denaturado. O que é denaturado?
Também já falei na aula passada, eu só não falei com detalhe, né? Ele pode ser denaturado e abrir a fita, ou seja, a fita se abre, tá certo? Por conta dessas pontes aqui, ó, de hidrogênio, ele pode soltar uma fita da outra. E você pode soltar essa fita tanto quimicamente quanto fisicamente. Quimicamente, você basta tratar a sua suspensão de DNA em soda cáustica, em NaOH, por exemplo, ou então você aumenta a temperatura, certo? Vai ter função, vocês vão entender. Mostra aí, Daniel. DNA? Não, Almir. Almir DNA. Estou confundindo tudo. Estou confundindo tudo. Isso aqui eu já mostrei para vocês na aula passada, né? Então, se isso aqui, ó, representando aqui de uma maneira bem simples, as fitas com as pontes de hidrogênio, tá certo? Se você aumenta a temperatura, ele vai simplesmente denaturando, ou seja, uma fita abre e separa uma da outra. À medida que você aumenta a temperatura, ele chega ao ponto de ficar a fita sozinha, como está aqui, ó, totalmente solto, tá certo? Isso é importante para fazer a reação de PCR que a gente vai mostrar lá na frente. Então, essas propriedades, essas características da molécula, a gente usa isso para fazer diagnóstico, a gente usa isso para fazer tratamento, a gente usa essas características das moléculas de maneira geral em benefício da gente. Por isso que às vezes é importante saber. Como eu falei, ninguém vai perguntar na prova qual o ponto de separação do gradiente de Célsius. Nada disso, isso é, sabe, besteira. Aqui nós estamos tentando entender as coisas, tá certo? Já passou a fase de decoreba, já foi, certo? Agora nós temos que entender, certo? Vai lá, amigo. Muito bom. Também já falei. Replicação, isso aqui é o desenho que o Watson e Crick fez lá no trabalho dele de 53, né? Não, era 53? Isso, 53. Que, aliás, vocês repararam, aquele dia eu saí da aula aqui, não sei se eu cheguei no jornal, o cara estava comemorando 50 anos da publicação do artigo. Foi exatamente na aula passada que eu falei sobre isso aqui, né? Foi em 1953, hoje é 2013, né? 60 anos, não, 50. 60 anos, né? 60 anos. 60 anos da publicação do trabalho, exatamente naquele dia. Então, que ele descreveu isso aqui, né? O desenho original do paper, que a gente faz mais bonitinho para o pessoal hoje em dia entender. Esse aqui é aquele que eu descrevi para vocês aqui atrás, que tem um pouco mais de detalhe da estrutura. E aqui é uma bonitinha, né? Fica bacana de se mexendo assim. O pessoal hoje trabalha bastante com essas estruturas, com esses softwares. Você vê direitinho aqui, para quem tiver cuidado, quer dizer, em vermelho aqui é o fosfato, tá certo? Fica aqui na ponta. Aqui é o carbono, você tem a pentose, que ela tem as 5 carbonos, as bases nitrogenadas. Para quem gosta de ver, pode ver com cuidado. Tudo isso tem na internet. Se vocês colocam lá a replicação, DNA, estrutura, aparece tudo. Eu peguei tudo na internet, eu peguei semana passada, eu montei essa aula semana passada, certo? Eu tinha uma aula meio complexa para fazer, né? Eu apresentar para vocês, eu peguei essas coisas todas lá. É tudo disponível, tá certo? Não é nada meu, não. E o próximo, Almir? Então, aqui o que nós estamos querendo dizer é replicação. O que é replicação? Replicação é replicação, né? Ninguém está replicando, reclamando, clone. É mais ou menos isso mesmo. Replicar é dividir, tá certo? Essa é a ideia. A replicação é isso que eu estou querendo mostrar. Como é que ele se divide? Como é que uma fita chega na outra? Como é que nós temos, como é que a gente passa a informação do DNA para outra fita e daí para outra célula, outra fita, certo? É isso que a gente quer discutir agora. Como é que essa informação passa? Na época lá, o nosso amigo, não é banheiro, isso aqui, né? WC, é Watson e Crick, tá certo? Tem gente até que brinca com isso. Por conta de que ele ter esquecido a moça, ele fala, tudo um bando de... tem que ser uns banheiros mesmo assim, né? Bom, enfim, a hipótese proposta para o Watson e Crick, eles diriam que a replicação, ou seja, esta replicação era semi-conservativa. O que quer dizer isso? Semi-conservativa, ele achava, hipótese é uma coisa que você pensa. Ele falava que o DNA tem 2 fitas, ele falava que uma fita abria, uma fita se transformava, usava como molde para a fita filha, e a outra também. Então ela conservava uma fita da molécula original. Só que eles não tinham certeza disso, certo? Então o próximo experimento é uma experiência feita por esses 2 velhinhos aqui, um altão e outro baixinho, Mendelssohn e Stahl,
que confirmaram, mostraram por A mais B que a replicação era semi-conservativa mesmo, de acordo com a hipótese proposta por Watson e Crick, sei lá quanto. Então você tinha duas hipóteses. Ela podia ser conservativa, ou seja, a fita está aqui, ela tem a fita que conservou e ela originava uma nova molécula totalmente nova. Então numa segunda passagem você teria uma que era a original e mais duas fitas, certo? Então essa aqui seria o modelo conservativo. O modelo semi-conservativo era quando uma fita era copiada na outra, então você tinha uma fita nova e uma fita antiga, certo? Duas, e na segunda passagem você ia ter a fita original, certo? Uma totalmente nova e uma que tinha essa fita antiga perpetuando aqui na escola. Então era diferente o que se apresentava no miolo. Então o que eles fizeram? Quer ver? Esse experimento é o seguinte, eles passaram células de Escherichia coli em várias culturas com nitrogênio 15. Lembra? Agora por isso que é importante vocês saberem composição. Então eles pegaram o nitrogênio 15, que é um nitrogênio pesado, um nitrogênio diferente, o nitrogênio normalmente é 14. Era um nitrogênio que a densidade dele é maior, por isso mesmo ele separava naquele gradiente de cloreto de césio em um local diferente de um nitrogênio normal. Então o pessoal chama de nitrogênio pesado. Então ele passou a célula em várias, a cultura de Escherichia coli, em várias passagens colocando só nitrogênio pesado. A célula pegava o nitrogênio que tinha disponível, porque ela precisava para replicar, e usava nitrogênio pesado. Isso não muda nada dentro da célula, certo? Então era uma célula com nitrogênio pesado, que está escrito aqui, representado em roxo, pesado. Depois de um certo tempo ele tirou as células e passou a célula com nitrogênio normal, nitrogênio mais leve, nitrogênio 14. Então as células passavam a apresentar a cópia filha contendo nitrogênio leve, certo? Então ela ficava com a fita roxa, nitrogênio pesado, e a fita L com nitrogênio leve. Se fosse conservativo, nós iríamos ter uma fita de pesado com pesado e uma fita nova, L com L. A gente ia ver isso no gradiente. Na segunda passagem, a gente iria ter a fita original, pesado com pesado, e 3 fitas leve, leve, leve. Isso a gente ia ver no gradiente. Se fosse semi-conservativa, nós iríamos ter ela aqui, uma fita pesada com uma pesada e uma leve, na primeira geração, e na segunda geração, né, abriria aqui, entraria uma fita leve. E aqui para vocês verem só coisa que acontece. A internet é bacana, legal, né, positivo, joia, como diz o pessoal lá. Na minha época não tinha nada disso, eu tinha que desenhar tudo na mão, só que é cheio de erro, certo? O grande lance de todo mundo é que vocês têm que ver, que não é porque está na internet. Na internet vocês precisam ter crítica para ver se o que está na internet é bom ou é ruim. Isso aqui mesmo é bonitinho, só que tem um maior erro aqui, tá certo? Essa coisa que eu até peguei de propósito para mostrar para vocês. Porque isso aqui, essa cor aqui, que eu estava mostrando para a mocinha lá para ver se dava para ver, devia ser azul e não roxo, como está aqui, tá certo? Ele fez um erro no próprio desenho, tá certo? Porque quando você abre, se você abrir isso aqui e a leve ele está representando como azul, na hora que você abre isso aqui, fica uma roxa e uma leve. Então aqui embaixo nós teríamos roxo e leve, leve e leve, não pesado, pesado, certo? Porque se fosse essa a teoria. Então aqui devia ser azul, assim, como aqui, né? Essa aqui devia ser azul e essa aqui também devia ser azul. Erro da figura que estava na internet, tá certo? Então eles chegaram à conclusão que era exatamente isso aqui. Tem um experimento que mostra que a gente vai lá na internet e fica mostrando, ele vai mostrar como é que o experimento acontecia. Então, esses dois senhorinhos mostraram que aquela hipótese do Watson e Crick era realmente semi-conservativo, usando nitrogênio pesado, nitrogênio leve e tirando a amostra em cada uma dessas etapas e passando num gradiente de cloreto de césio. Por isso que eu falei aqui, agora vocês estão entendendo. E aí vocês vão ver que as moléculas, depois da centrifugação, elas param né, por conta da densidade mais pesada, mais leve, elas vão parar em locais diferentes. E dessa forma ele confirmou, mostrou, demonstrou ali na mesa, perante todo mundo, que a reação era semi-conservativa. Deu palme? O que aconteceu? Está chamando. Acho que é pesado, não. Hã? Não, é nitrogênio que é pesado. Isso aqui então é leve. É. Tem aquela história da propaganda, está pequenininha aqui, mas podia ser mais.
Replicação, a replicação então agora a gente sabe que ela é semi-conservativa, tá bom? Pera aí, calma, meu amigo. Mas tá bom, não, pode deixar. É semi-conservativa, agora a gente sabe, o experimento mostrou que é, tá certo? Então o que a gente sabe que acontece é que abre a molécula e tem a formação de uma nova fita, tá certo? E só que a coisa é um pouquinho mais complexa do que isso que eu estou falando, né? Tem água, não é só isso, tá certo? Então ela necessita de um monte de coisa, que são essas coisas aqui, ó, que está colocado aqui. Necessita de um iniciador, do modelo, nucleotídeos e algumas enzimas. Enzimas são proteínas, vocês sabem, né, disso. Elas são complexas, elas são termoláveis, elas têm função, cada enzima tem uma função própria. Né, que nem funcionário público, você pede para ela fazer aquilo, ela faz. Quando passa a função dela, fala, não é minha função, certo? Tem que chamar outro, certo? Não é? Funcionário público é assim, né? Então, enzima é assim, elas são tão especializadas que elas só fazem o que elas precisam fazer, certo? De certa forma é bom, mas de certa forma também é um pouco chato, certo? Então tem um monte de enzima, helicase, SSB, primase, ribonuclease, ligase, polimerase e por aí vai. Mas tudo precisa, certo? Então o que é? Helicase é uma enzima que fica aqui, ó, bem na junção, quando o DNA abre, para manter o DNA aberto. Era que nem se fosse enfia um negócio aqui dentro. Essa aqui chama helicase. Quando abre, ela enfia lá dentro, fica ali naquele lugar e não deixa o DNA fechar mais. Porque a tendência do DNA é fechar. Então quando o complexo de replicação aparece na célula normal, né, na vida, né? Quando você replica, todo mundo replica aqui, nós estamos replicando, os DNAs nossos estão replicando o tempo todo, certo? Pele não cresce, cara. Meu filho me perguntou, por que o cabelo cresce? Cresce do jeito que você cresce, a unha cresce, o cabelo cresce. Quer dizer, está tudo replicando lá dentro, tá certo? A gente replica o tempo todo. O DNA nosso, a gente nem percebe, mas está acontecendo isso. Então, quando está replicando dentro de você, o seu cabelo fica bonito, assim, a primeira coisa tem que ter uma helicase no seu DNA cabelar lá, tá certo? Para fazer ele segurar, abrir, ter uma replicação para dar DNA do cabelo, né? Para ter a célula para o cabelo novo, para o cabelo continuar crescendo e por aí vai, as células vão aumentando. Então tudo isso tem que estar lá. Então lá dentro da célula, seja lá do cabelo, do abacate, do sapo, sei lá do que for, qualquer ser humano, você vai ter que ter a helicase para manter a fita aberta. Essas Single Strand Binding Proteins, que eles chamam de SSB, que são proteínas que se ligam aqui nas fitas únicas para impedir que elas se fechem normalmente, tá certo? Então, entrou a helicase, entrou as SSB, o DNA fica aberto já porque ele já não consegue fechar porque tem, né, as proteínas estão lá dentro, então ele já fica aberto. Aí vem a tal da primase. A primase é uma RNA polimerase que forma uma pequena sequência de RNA primário com base na fita que está aberta. Porque a polimerase, que é a enzima que faz a fita propriamente, ela só entende que tem que construir quando tem um 5' livre, né? Aquela história do 5'. Não precisa, eu estou falando, não precisa decorar isso, eu estou falando só, mas para dizer que é importante você ter que ter um iniciador, porque ela precisa ter uma extremidade 3 linhas livres para poder se ligar e para formar a fita. Se ela não tem isso, ela não sabe fazer. Ela é funcionária pública, entende? Ah, não tem 3 linhas, então não faço nada, certo? Então tem que ter extremidade 3 linhas livres. Ah, tem, papai, ela trabalha na boa, ela sabe fazer o serviço direitinho. Mas se você não põe a 3 linhas, ela fica lá, olhando, batendo o pé assim, não faz nada, né? Então você precisa ter tudo isso. Então todo esse complexo enzimático, ele existe para permitir a replicação. Então, não é assim que você aperta o botão e ela replica. Precisa ter tudo lá, certo? Então, se você, por exemplo, tem uma falha, eu não produzo helicase, mas você vai morrer, meu amigo. Você não vai crescer, não vai fazer nada, você morre. A seleção natural vem, né? O cara tem deficiência em produção de helicase, ele morre logo e deixa lá, a gente vai ver outra coisa. Precisa ter uma helicase funcionando, né? E você sabe que é helicase, a gente nunca imaginou isso. Mas é essencial para a gente viver, tá certo? E quantas coisas vão ser essenciais para a gente viver? Então tá bom, então o negócio aqui é mais complexo, dessa forma vai tendo as primases, o pessoal sabe que ela é feita dessa maneira, quer dizer, o pessoal mais... E vai, forma esses fragmentos, todos esses caras vão ganhando prêmio Nobel, cada um ganha um prêmio Nobel aqui em cada reação para descobrir todas essas coisas, mas isso é o passado, né? Então pronto, a gente já está entendendo que a coisa é um pouco mais complexa, mas ela funciona. Vai lá, na próxima.
é mais complexa ainda, certo? Tem mais enzimas colocadas, mas isso aqui eu só mostrei para vocês ficarem um pouco assustados, isso aqui a gente fala na aula de pós-graduação. E, enfim, e na próxima aí, o ele falou que era lá, quando você está em Harvard, você vai ver a próxima, que é mais ou menos isso que acontece. Na verdade é uma polimerase só que faz a replicação das duas fitas ao mesmo tempo. Vocês não precisam dizer, é só para dizer que é bem mais complexo do que aquele negocinho simples, tá certo? De fato é assim que o complexo fica aqui dentro e ele faz duas replicações ao mesmo tempo, sendo que essa é invertida. Vai, tudo bem, vai lá, passa. O que eu quero mostrar para vocês é isso aqui. Para aí, não, ele não parou. Volta aí. O que a gente quer é usar todo esse conhecimento, essa estrutura, né? Toda essa complexidade que a natureza tem, a gente quer de alguma maneira usar isso na aplicação. A gente quer aplicar isso. A gente quer, vamos usar a ferramenta desenvolvida pela célula para a gente utilizar isso para o nosso benefício, né? Então, o que eu falei já para vocês uma vez é que a gente vai fazer aquele PCR, aquela amplificação de um DNA. Porque você fica vendo, se a gente sabe que esse mecanismo funciona, a replicação funciona, existe. E eu já falei para vocês, se a gente usasse para fazer um diagnóstico, em vez de você usar no microscópio e olhar lá que você tem aqui tripanosoma cruz para saber se você tem doença de Chagas ou não, eu queria saber se você está falando, eu estou aqui com o coração, com problema de coração, falta de ar. E olha, você é um cara moço, eu pergunto, você nasceu em Minas Gerais? Eu sou lá do interior de Minas, nasci como? O interior de Minas tinha doença de Chagas há um tempo atrás, né? Hoje não tem mais, mas o raciocínio era mais ou menos esse. Ou será que você tem doença de Chagas? Então a primeira coisa que eu precisaria saber era, primeiro, fazer anticorpo contra a doença de Chagas. Mas às vezes os anticorpos não reação cruzada, aquela coisa confusa, hoje em dia a gente sabe que a sensibilidade não é muito boa. O ideal seria, se eu pegasse o tripanosoma cruz dentro do seu organismo, aí eu falava, o cara tem doença de Chagas porque eu achei o parasita lá dentro. Agora o parasita é safado, porque clinicamente a doença de Chagas ele fica só na válvula cardíaca, ele não fica em circulação, ele fica escondido dentro das células, é difícil você achar isso. Porém, se você conseguisse achar resquício de DNA daquele tripanosoma cruz dentro do seu sangue, eu iria saber meio que você tem um determinado, você tem doença de Chagas. Não é que você teve contato, o DNA está lá, se o DNA está lá, o parasita também está, certo? Isso é o que quem assistiu aí, ou deve ter assistido aqueles filmes meu filho adora Star Wars, Guerra nas Estrelas, né? Tem uma época, tem um lance daquele filme que eu acho bárbaro, que o Jedi lá, X, né, ele pega o menininho lá, o Luke Skywalker, se eu for errado, vocês me corrigem. Aí ele pega o menininho, ele vem com um aparelhinho, como se fosse um celular, assim, você lembra dessa cena? Ele pega o celular, assim, pega o menino, acha que ele pega o celular, coloca aqui dentro e o cara é um Jedi. Ele olhou toda a composição genética do sujeito e chegou à confirmação que aquilo lá era, o menino tinha um monte de coisa. A tendência da tecnologia hoje é chegar a uma coisa próxima disso. Quer dizer, isso aqui é a base para a gente chegar nisso. Quer dizer, se eu pego o seu DNA, coloco aqui no meu computador e analiso que você tem uma sequência de DNA que é exatamente específica e característica de tripanosoma cruzi, eu aperto o botão e falo, você tem tripanosoma cruzi, está aí, se está aí, você tem doença de Chagas. Então explica todo esse teu problema de falta de ar, a gente vai tratar e pronto, e faz um diagnóstico. E vocês aí vão poder dizer que foi achado um caso de doença de Chagas aqui em São Paulo. Vocês vão atrás para saber por que ele teve a transmissão, como é que ele teve isso, como é que ele achou aquilo. Aí vocês vão trabalhar com política pública em cima de um diagnóstico que você tem certeza, certo? Ou seja, mais confiável. Então essa é a ideia, por isso que eu acho que eu passo essas informações. Então a ideia hoje, quer dizer, ela está ainda, vamos dizer, né? Nem digo que está engatinhando, já está começando a andar em pé. Porque na época que eu comecei a trabalhar, acho que engatinhava. Hoje a biologia molecular está funcionando a 1000, tá? Você tem uma quantidade muito grande de testes específicos para uma grande quantidade de doença que tem por aí afora, principalmente doença infecciosa. Tem também para processos, né, de oncogenes, que inclusive tem a ver com genética e por aí vai, certo? Então, a biologia molecular está funcionando
como dando uma melhora de diagnóstico muito grande. Um belo dia nós vamos chegar a essa história do Jedi, essa brincadeira que eu falei ali. Eu acho que sim, espero que sim. A gente chega, pega um pouco de sangue, faz uma avaliação, você fala, o cara tem isso, tem aquilo, tem isso, tem tendência a ter esse problema, tá? Tem falta de licase, sabe? Você vai olhar tudo ali, você olha o genoma do sujeito inteiro, certo? E todas as deficiências ou não deficiências. Isso ainda é um pouco ficção, mas o caminho é mais ou menos esse. Então, baseado nisso aqui, o sujeito, então, a gente consegue fazer essa replicação no laboratório. Então, você faz isso de uma maneira artificial. E para fazer isso aqui de artificial, você precisa ter um pouco de conhecimento desse processo, que foi um pouco disso que eu mostrei para vocês até agora. Então, a gente precisa ter, basicamente, um DNA original para fazer um modelo. Então, se o rapaz ali tem o DNA de Trypanosoma cruzi, eu preciso de um pedacinho do DNA de Trypanosoma cruzi para saber, para fazer a replicação. Ora, se ele tem o bicho está lá e tem a doença. Então, se está lá, pronto, né? Eu achei, mas precisa do molde. Então, nós precisamos do DNA original, nós precisamos de iniciador, aquela história do funcionário público ali, né? Que se você não tiver uma coisa que liga para ter a 3' livre para a polimerase fazer a amplificação, eu não vou, ela vai cruzar o braço, ela vai olhar, o DNA está aí, mas eu não vou fazer nada, não. Então, você precisa pôr um iniciador, que aí você vai trabalhar nisso no laboratório para fazer um iniciador específico, uma sequência de DNA específica do parasita em questão, certo? Isso a gente faz facilmente no laboratório. E você coloca lá nucleotídeo, né, ACTG, adenina, guanina, para poder fazer a amplificação, e põe as enzimas que você precisa. Como o DNA dele já vai estar aberto, e por que está aberto? Lembra lá atrás que eu mostrei para vocês? A gente consegue abrir o DNA com duas coisas: NaOH ou calor. Então você pega o DNA dele, não vai colocar NaOH que você arrebenta tudo, mas esquenta, né? Pega a solução, eu tirei o DNA dele, coloco no tubinho e ponho no calor, vai matar tudo que é proteína, porque proteína é termolável, sensível, mas o DNA não. O DNA não tem problema com calor, ele só vai abrir. Na hora que ele abre, eu pego o meu iniciador que eu mandei fazer, que é específico para o Trypanosoma cruzi, coloco lá dentro, ele vai se ligar, você põe a polimerase e dá reação em cadeia. Lembra do fósforo? Aí de uma molécula de DNA que estava lá no sangue dele, eu vou passar a ter 1 milhão. E aí eu olho no gel, tá? Positivo, falo, meu amigo, você tem doença de Chagas, certo? Vai lá, amigo. Então, a partir disso, eu faço a reação de replicação de uma maneira artificial no laboratório, para fazer um diagnóstico de um processo qualquer, certo? Vai de novo, amigo? Aí... Aqui? Marcha agora, deixa pra lá. Não, tem um outro filme, clica aí de novo. Reação em cadeia? Você já desligou? Não é lá onde estava. É ali. Esse do fósforo? Não é. É que, bom, ele aparecia depois, naquela estava ali, agora não sei onde está. E tem um outro que dá a reação melhor, assim. Vai no final, ver se tem. Deixa eu ver se ele aparece no geral. Porque não desliga não, deixa só um minutinho aí. Esse aí tá aí. Não tá aí não. Porque mostrava isso aí de uma forma mais ampla, que eu gostei, achei, mas tá tudo bem, mas paciência, deixa quieto. É tudo, como eu falei pra vocês, gente, tudo vocês podem brincar, procurar, por aí, tudo até lá. É lá, mas será que pegou aqui? Eu acho que são as mesmas. Não sei, parece que é as mesmas. Não, nada disso, não é nenhuma dessas. Não? Tem uma infinidade, vocês vão lá e brincam com isso à vontade. Tá bom, vai, então deixa, vai, fecha aí, muito bom. A minha tendência é a seguinte, né? Eu acabei me estendendo muito nessa história da replicação, porque agora, por exemplo, a ideia agora, que nós falamos sobre replicação, sobre essa primeira fase aqui do DNA, quer dizer, a duplicação do próprio DNA, e um pouco sobre a aplicação disso aqui, mais voltada para vocês. Eu acho que é a parte mais interessante. Depois nós temos a transcrição, que é a passagem, a leitura do DNA para o RNA, e depois que você tem o RNA mensageiro, nós vamos fazer a leitura, os ribossomos vão fazer a leitura e construir a proteína. Que hora que nós temos que terminar? Agora ou daqui a 5 minutos? Vocês têm aula lá, 1 hora, é isso? Mais uns 5 minutos? Então eu dou uma introdução
do que a gente vai falar e deixo o grosso para a aula que vem, tá bom? Mais 5 minutos eu falo para vocês aqui. Então, continuando aquela história do dogma central, quer dizer, visto que a replicação ocorre e que a gente consegue entender e tirar proveito dos mecanismos básicos da replicação, nós vamos ver agora o que acontece com transcrição, que é a passagem do DNA para o RNA e depois do RNA para a proteína, que é a tradução da informação genética. Em todos esses pontos a gente usa, como eu falei, às vezes não só diagnóstico basicamente você vai usar no DNA, mas nessas outras duas técnicas você utiliza muito para fazer tratamento. Por exemplo, o tratamento de HIV hoje, né, que o pessoal fala muito é basicamente aqui na transcrição, ele impede a formação do RNA, certo? Do vírus do HIV, e você controla a amplificação. Muitos tratamentos são usados aqui na fase de tradução, na formação da proteína em si. Então todos esses mecanismos não são só assim para cair na prova, para a gente decorar. Eles são utilizados de uma maneira prática muito grande, de uma forma muito importante. E hoje em dia, sem isso aí, a gente não consegue nem, sabe, viver da maneira que a gente está vivendo hoje em dia. Então é super importante esses conhecimentos. Então por isso que eu gosto de falar com eles com um pouquinho mais de profundidade. Então vamos, Almir, só vamos dar uma introdução nisso aqui. Então da mesma maneira que a replicação precisava de alguma, não era só simplesmente colocar as fitas e simplesmente fazer a leitura e pronto, ela precisava também de uma série de enzimas. Na transcrição, o processo não só necessita, como ele é muito mais específico do que na replicação, certo? Ele é mais específico. Vocês vão ver por quê. Então, por exemplo, para o processo de síntese de RNA a partir de um molde de DNA, ele vai precisar, primeiro, que é uma só fita que é transcrita, sempre nessa direção, 5 para a linha. A enzima é uma RNA polimerase, que é uma burocrata também, que ela precisa sempre, vai usar sempre uma fita 5 linhas para 3 linhas. Mas ela vai reconhecer outros sinais. Em vez daquela cadeia 3 linhas, né, de uma extremidade livre 3 linhas, ela vai reconhecer sinais na fita do DNA. Então é como se eu tivesse aqui o DNA, tivesse aqui um gene, que é o gene, vamos dizer, da helicase. Eu preciso produzir a helicase para poder ter a replicação. A RNA polimerase, ela vem, ela fica andando por aqui, aí ela reconhece aqui na fita um sinal de ligação. Ela vem e se liga aqui, ó. Ela não se liga aqui, ela se liga aqui, ó. É um sinal específico. É os sinais de então é a região, eles chamam de promotor, que é uma região que fica a 35 ou entre 10 e 35 nucleotídeos para cá do início do gene, onde ela vai se ligar. Ela se ligando aqui, isso aqui é o gene, certo? Não é nada. Então o gene está aqui. Ela se liga aqui e vai fazer a leitura. Na hora que ela faz a leitura, a fita de RNA sai aqui embaixo. Então ela precisa de pedaços locais específicos para fazer isso. E tem também, como vocês estão vendo aqui, não só a região do promotor, onde a polimerase se liga, mas a região do operador. Esse operador é o que acontece com feedback. Vocês já aprenderam, estudaram aquela reação de feedback, né? Quando você tem de uma enzima, de uma proteína, você não precisa produzir o sistema, o organismo, né, para não ficar gastando energia à toa, ele diminui a produção daquela enzima porque você não tem um substrato. Então a coisa funciona assim. Eu vou mostrar para vocês também um experimento dessa forma. Aqui está o gene, por exemplo, da beta-galactosidase, que digere açúcar. Se você não comeu, está morrendo de fome, o seu organismo não precisa ficar produzindo beta-galactosidase para digerir açúcar, porque você está com fome. Vai digerir o quê? Vai digerir você mesmo? Então lá, ele bloqueia. Como é que ele bloqueia? Ele bloqueia na região do operador. Vem uma enzima aqui e fica aqui, ó. Ela gruda no operador, certo? Ela grudando no operador, o senhor quer entrar, professor? Eu quero para tal reunião que as duas. Estou colegiado. Ah, é? Mas aqui nós estamos em aula ainda. Tá bom, quando o senhor acabar, a gente fala a reunião Tá ok, que tá. o senhor marcou. Tá, pois não. Eu não lembro de ter marcado isso, mas eu vi na minha agenda, não está essa. Mas enfim, Colegiado. secretária queria ter marcado. Bom, enfim, então quando eu estava no operador, então se eu tenho uma enzima, aqui está o gene da beta-galactosidase, se eu tenho uma enzima que está aqui dentro, a polimerase vem, gruda na região, na hora que ela for ler, ela não consegue passar, mecanicamente ela desliga e vai embora.
Quando você não tem operador, ela vem, liga e faz. Eu vou mostrar para vocês na aula passada, porque os caras já estão mexendo a paciência para usar a sala. Então a gente discute mais essa transcrição, esses inícios, essas regulações, regulação de transcrição, região de terminação, que é o que a enzima reconhece. A polimerase era mais simples, ela era só, queria só, você vê como as enzimas são mais frescas, mais chatas. A polimerase queria, se não tivesse 3 linhas ela não ia fazer. Essa aqui é mais chata ainda, é mais exigente, né? É um funcionário público de alto escalão. Vão ter várias coisas que ela precisa para poder trabalhar, tá certo? E acho que podemos, deixa eu ver quem é o próximo acho que é repetição da mesma coisa. E aí eu passo a falar em transcrição na aula que vem, tá bom? As pessoas já estão me importunando aí, né? Tá bom? Obrigado.